Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem, turma da alegria? Então, sou a professora Lu. Estamos aqui hoje para a aula de língua portuguesa, primeiro ano, correto? E vamos então corrigir as nossas atividades, não é mesmo? Do nosso último capítulo de produção textual, tá? Que ontem a prof explicou para vocês, passou algumas atividades, né? Então a gente vai fazer essa correção hoje com vocês, certo? Mas antes de corrigir, eu queria passar para vocês umas dicas, né? E deixar claro a diferença entre resumo, sinopse, resenha, que às vezes a gente tem aquela impressão assim, é tudo igual, né? E não é, tá bom? Então eu quero que vocês copiem essas observações. Na apostila de vocês tem também essas explicações. A gente comentou um pouquinho ontem, não foi muito detalhado, por isso que a prof trouxe esse material escrito, né, para vocês ficar mais claro, tá? Já que a gente não teve esse tempo na sala da gente estar debatendo, mostrando outros exemplos, mesmo também fazendo vários exercícios para praticar, tá? Isso não quer dizer que vocês também não usam esses recursos em outras disciplinas, né? Geralmente sim, tá? Em história, uso, geografia, uso, vocês fazem resumo, resenha, sinopse, tá? Mas a prof então trouxe esse material aqui que eu quero que vocês copiem. Não é muita coisa, tá? Então, o que é resumir? Resumir é apresentar de forma abreviada e concisa o conteúdo, os acontecimentos, as ideias presentes em alguma coisa. Geralmente um texto, um livro, um filme ou uma peça de teatro. Às vezes você faz um resumo até do que aconteceu no seu dia, né? Você chega em casa, a mãe pergunta, como foi a escola, né? Aí você vai e faz aquele resumo rapidinho ali, né? Então, você está fazendo um resumo oral, né? Mas também é um resumo de um acontecimento. E nós, na vida escolar, utilizamos o resumo, geralmente em livros, textos, filmes, tá? Que o professor trabalha com vocês e é necessário, então, desenvolver um resumo. A finalidade do resumo é compartilhar, tá? Só um minutinho, vou tirar esse sonzinho aqui, senão a gente não vai ter sossego. A finalidade do resumo é compartilhar de maneira seletiva as principais características do objeto a ser resumido, tá? Então, para isso, ao fazermos um resumo, devemos procurar destacar os elementos mais relevantes daquilo que resumimos, ou seja, aquilo que a gente falou ontem, as ideias centrais, o que é mais importante, tá? Algumas dicas sobre resumo, né? Então, no resumo, você não dá sua opinião. O resumo, você vai apenas escrever aquilo que puder ser retirado do texto original, tá? Então, você vai usar as palavras do texto. Portanto, o resumo não é um texto opinativo. Apresente apenas de forma sintetizada o conteúdo da obra original e nada mais, tá? Use a terceira pessoa. Ao fazer um resumo, você deve ser imparcial. Portanto, procure usar a terceira pessoa em vez da primeira. Não copiar ou fazer citações. O resumo deve ser escrito com as suas palavras, tá? Então, você não vai mudar o texto do autor. Você vai falar aquilo que o autor está falando, só que com as suas palavras. Então, não copie frases inteiras, né? Textos do original, ok? Então, isso não é resumo. Resumir é você falar, né? Escrever aquilo que o autor disse com as suas próprias palavras, ok? Então, tá. Se vocês puderem, pesquisem, né, exemplos de resumos, tá? Eu acho que isso é bom, ajuda vocês a desenvolverem. Aí pode dizer assim, mas prof, eu já sei isso, né? Eu faço resumo desde o quarto ano, né? Às vezes você sabe, mas não de uma maneira formal, culta, na linguagem correta, tá? Vocês agora estão no ensino médio, então daqui 2 anos vocês vão para um vestibular. É importante vocês saberem exatamente como é
as regras, né? Dentro das regras da língua portuguesa, você fazer o resumo corretamente, tá bom? Então, vamos começar a praticar, tá? Aí, resenha, né? Que foi o que a prof pediu para vocês fazerem agora, até no trabalho de produção textual do livro, né? Que eu encaminhei aquela ficha e no final é para vocês fazerem uma resenha de 30 linhas, né? Então, o que é resenha? Resenhar é sintetizar uma obra, expondo de maneira crítica a sua opinião, tendo como finalidade avaliar a obra que estiver sendo resenhada, ou seja, ao escrever uma resenha, você deve apresentar um resumo da obra original acompanhado da sua opinião, tá? Ou avaliação. Então, nesse caso aqui, meninos, vocês vão fazer o resumo e aí dentro do resumo vocês vão poder estar emitindo a sua opinião, né? Vamos dar um exemplo lá. O livro que a Érica está lendo, né? Então, a Érica lê o livro dela, a história dela, e ela vai contar a história do livro dela com as palavras dela, e durante o texto ou no final ela vai apresentar o que ela achou daquilo lá, tá? Então, a resenha, ela é comumente publicada em veículos de comunicação, logo após a edição de uma obra. Contudo, não há regras quanto a isso, portanto, podemos escrever resenhas sobre obras de qualquer época, tá? Então, se vocês procurarem na internet a resenha, né, do livro de Machado de Assis, você vai encontrar lá uma resenha, então, onde o autor conta a história, né, o autor da resenha, tá? Ele vai contar e em seguida logo ele já vai colocar a opinião dele sobre o que ele leu, tá bom? Então, a gente falou sobre resumo, que é o tema da apostila. Falamos sobre o que é resenha. Por favor, anotem isso no caderno de vocês. Isso aqui vai ser muito útil, tanto esse ano quanto o ano que vem. Anotar no caderno de produção textual, tá bom? E daí a gente vai ver a sinopse, né? O que é a sinopse? Sinopse a gente escuta muito falar em relação ao filme, né? Você vai escolher um filme na TV, deixa eu ver a sinopse, né? Então, quem tem canal por assinatura, geralmente a gente vê a sinopse antes, né? Eu vou querer assistir esse filme, não vou, né? Ou você vai ver a sinopse também, quem tem outros canais assinados diferentes, quando você vai assistir um filme, tá? Qual é a sinopse do filme? Você já pesquisa logo, né? E livros também, tá? Apresentam qual é a sinopse desse livro, às vezes na contracapa, né? Tem a sinopse. Então, a sinopse é um resumo que geralmente acompanha a obra original, tá? Então, ele já é escrito pelo próprio autor, né? Ou por alguém envolvido na produção da obra, tá bom? Além de acompanhar a obra, a sinopse costuma aparecer em materiais de divulgação, pois a sinopse é um resumo escrito com o intuito de chamar atenção para a obra em questão. Trata-se, portanto, de uma espécie de resumo que desperta a curiosidade para que o leitor se interesse pela obra original, ok? Então, essa aqui, a sinopse, a gente ainda vai trabalhar ela, mas dentro da apostila de vocês, aqui, ó, exatamente, aqui tem uma questão, tá? Para respondermos lá, ok? Vamos lá, então. Pegue, então, a apostila na página 27, questão A, tá? Com base na definição do dicionário Oasis, aponte se ambos os textos podem ser considerados sinopses. Por quê? Agora, vocês estão bem claro o que é sinopse. Aí na apostila já tinha esse conceito, né? E a prof hoje trouxe uma explicação maior ainda, tá? Então, respondendo aqui, fica assim, ó. Apenas o primeiro texto pode ser considerado sinopse, pois traz breve relato do filme. No segundo texto, a predominância de comentários sobre o filme, tá? Então, aqui ele está falando do texto 1 e 2, né? Aqui, ó, texto 2, texto 1, tá? E perguntou qual dos dois é uma sinopse de verdade. Então, apenas o primeiro, porque o segundo tem comentários pessoais, né? Então, não pode haver isso. Sinopse não tem isso. Letra B. Na letra B, ele pediu: retire do texto que você apontou como sinopse no item A
dois elementos que caracterizam a construção desse gênero. Ó, um deles é o relato breve do filme, né, baseado em romance do mesmo nome, de Laura Esquivel, Com Água para Chocolate. Acompanha a história de um camponês chamado Pedro Marco Leonardi, que em 1910, em plena Revolução Mexicana, apaixona-se por Titi, tá? Então aqui, ó, fez o quê? Fez um breve resumo, né, da obra, o próprio autor. Por isso é uma sinopse, tá bom? Na letra A. Na letra B aqui, tá bom, menino? Mas referente à letra A. Agora, nessa apostila, nós tínhamos essa atividade aí para vocês fazerem, correto? E tínhamos também aqui na página 22, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Na página 22, que tinha um questionamento, mas ele é pessoal, é para vocês escreverem um resumo, né? Ali, ó, escreva uma frase que descreva com suas palavras como as palavras-chave que você marcou, né, estão conectadas umas às outras. Procure usar uma linguagem neutra e imparcial. Acrescente uma ou duas frases de apoio a essas frases que podem ser concisas, tá bom? Então, era uma atividade pessoal na página 22, ok? Na página 23, também tinha lá para vocês escreverem. Escreva um resumo do texto acima com 10 linhas, no máximo. Em seu texto, você deve apresentar o ponto de vista do autor, os argumentos que ele utiliza, escrever com as suas próprias palavras, mencionar o corpo do resumo, tá? Então, essa atividade aí eu falei para vocês fazerem, né? É pessoal também, não tem como a prof corrigir aqui, ok? E a última, né? A última atividade lá, utilize as linhas a seguir para fazer um resumo do texto de Marcelo Gleiser, tá bom? Então, meninos, olha só. Eu acho que não ficou dúvida, né? Mas se ficou, vocês têm toda a liberdade de perguntar para a prof, né? Porque às vezes a gente fez algumas aulas pelo WhatsApp, gravando áudio, depois a gente fez aulas aqui no canal, né? Então, assim, ficou meio confuso. Às vezes você perdeu algum áudio lá, né, do WhatsApp, daí você, no canal é mais tranquilo, você pode entrar lá, pode rever, né? Mas se você perdeu algum áudio, fica complicado. Então, quem tiver alguma atividade, alguma página, algum assunto da apostila que acha que não foi visto, que não foi explicado, por favor, pode me procurar, tá bom? A gente está aqui. Se for um grande número de colegas que perdeu, a gente pode gravar uma aula, e se não foi, a gente explica individual, tá bom? Então, vocês têm compromissos com a prof para entregarem, né, a resenha lá do livro, aquela ficha literária, e esse texto aqui das propostas, né, que vão ser avaliadas e atribuída a nota de vocês de produção de texto. Para os alunos, me procurou, né, eu vou responder aqui no canal para todos, mas já conversei com alguns a respeito da maquete. Prof, a maquete, né, agora a gente não tem ainda uma data de retorno, então não se preocupe, o projeto da maquete ele continua, tá? Quem já fez a sua, parabéns, quem quiser tirar foto, mandar para mim, bacana, mas a gente vai marcar, o dia que nós tivermos aula presencial, nós vamos marcar um momento lá, para vocês levarem as maquetes, para a gente fazer a interação, vocês fazerem a apresentação, tá? Então, não é um trabalho que ficou no esquecimento, combinado? Tá? Em relação aos outros trabalhos de entrega, logo vocês vão ser informados como vai ser feito, tá? Ok? Então, vamos lá, conclusão da apostila. Concluímos, então, com esta aula, apostila de língua portuguesa e produção textual, correto? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Meninos, bom final de semana para vocês, tá? Um bom feriado aí do Dia do Trabalho. E a gente se vê semana que vem. Beijos!